Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, seja com a tua vida. Seja bem-vindo aqui ao canal do Ministério Águios, ao nosso estudo que temos por tema aí o nosso louvor e adoração. E hoje, acredito, seja a nossa última aula, já a aula número 14, né? E encerrando esse tema maravilhoso. Passamos aqui várias horas estudando esse assunto que é tão, diria até delicado, né? E trazendo esse entendimento sobre louvor e adoração de acordo com as Escrituras. Então, meus queridos, vamos fazer uma breve oração para a gente iniciar essa aula de hoje, que tem o tema Enchendo-se do Espírito Santo. Nós vamos ver a relação aí entre esse encher-se do Espírito Santo e o louvor, juntamente com a adoração. Pai querido e maravilhoso, queremos te louvar e te engrandecer por mais esta rica oportunidade de juntos aprendermos a tua palavra. Usa a minha vida aqui para trazer esse entendimento ao teu povo que está aí acompanhando através do canal do Águios, e que o Senhor possa iluminar o coração de todos os meus amados irmãos para que entendam a verdade da tua palavra, possam vivê-la e experimentar a realidade do reino de Deus, a realidade espiritual, a realidade do Espírito Santo que nos foi dado pela tua palavra. Então, Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém, queridos. Então, nós vimos na aula passada, a aula de número 13, cantando em espírito, né? Que eu falei muito sobre oração em línguas e cantar em línguas, né? Tudo que é referente à oração em língua também vale para cantar em língua estranha. Ok? E é uma coisa que, infelizmente, o diabo atacou muito a igreja. Tem denominações inteiras que negam os dons espirituais, que dizem que isso é coisa do diabo. Um negócio que está totalmente claro nas Escrituras, mas Satanás cegou mesmo e ataca a igreja. Eu já vi, entre aspas, estudos negando os dons, e o pastor lá que estava fazendo estudo manipulava os versículos. Quem não conhecia ia na onda dele e realmente se tornava incrédulo com relação ao dom de línguas, e o que é pior, leva as pessoas, até os cristãos mesmo, a blasfemarem do Espírito Santo por ignorância, né? Mas a atribuírem um dom de Deus, atribuir ao diabo. E isso é muito triste, muito ruim. Infelizmente aconteceu isso na igreja, mas pela palavra de Deus e pelo Espírito da verdade, nós temos o discernimento. Você pode mesmo orar, buscar o Senhor de coração sincero, examinar as Escrituras para ver se realmente o que estão dizendo é verdade. Agora, se você for só pelo estudo, entre aspas, de muitos que estão ensinando, que estão negando a palavra de Deus, aí, infelizmente, ao invés de você conhecer a verdade, você vai conhecer uma coisa misturada, né? Eu ia dizer uma verdade distorcida, mas não é a verdade, né? Na verdade, ensinos distorcidos. Qualquer pessoa que negue o que está escrito, que negue Cristo, que negue o Espírito Santo, que negue os dons, que negue frontalmente a Bíblia, meus queridos, você não pode, você que é cristão, você deve entender que Deus honra a sua palavra. Deus honra a sua palavra, o que está escrito é a verdade. Procure conhecer, procure se aplicar, a meditar, conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Então nós vamos falar sobre enchendo-se do Espírito Santo. Vou falar um pouco sobre batismo no Espírito Santo. Não é o foco desse estudo, o batismo no Espírito Santo, mas é o uso do louvor para que nós possamos nos encher do Espírito. Mas eu vou falar sobre um pouco, né, sobre essa temática do batismo. Então aqui em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí,
Os que negam que as línguas estranhas existe, é real, é uma língua espiritual, eles vão dizer que isso aqui foi um caso específico, que Deus usou para evangelizar, e, enfim, começa a negar. Mas nós já vemos aqui que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, algo que estava predito por Jesus lá em Marcos, era e é um dos sinais que seguem aqueles que creem no Evangelho, juntamente com a expulsão de demônios e com cura divina. Ok? Então, nós vamos ver aqui que aqui o Espírito Santo ele foi dado à igreja, né? Eu vou mostrar a você o versículo que mostra isso, e ali os discípulos, né? Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e um dos sinais foi esse, né? Começaram a falar em línguas, a gente já viu o que é, e nós já vimos que as línguas estranhas também nós podemos usar para louvor, para louvar a Deus, para cantar. E eu creio que aqui foi o caso também. Aqui mesmo, seguindo em Atos 2, os versículos 9 a 12, ele começa a citar aqui todos as nacionalidades das pessoas que estavam ali e observaram aquele batismo ali, aquela chegada do Espírito Santo. Vamos ler aqui. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto com a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? Então, vamos voltar aqui para o versículo 11, onde as pessoas, elas viam aqueles 120 lá, falando em línguas estranhas, e aí aconteceu um dom de interpretação de línguas, né? Cada pessoa ouvia os 120 falando no seu idioma materno, né? Então houve uma interpretação de línguas, né? Porque se você já esteve em reuniões onde tem 120 pessoas falando ao mesmo tempo, você não entende nada, né? Então o milagre, né? A operação ali foi no ouvido de cada um, porque cada um os ouvia falar no seu idioma materno. Isso aqui está mais à frente, eu não vou entrar nesse detalhe porque isso seria um ensinamento sobre dons espirituais, que não é o foco aqui. Mas basicamente eles estavam ouvindo nas suas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ou seja, o que é que aqueles discípulos estavam falando? Já que houve interpretação, então é dito aqui: quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 que estavam no cenáculo, eles começaram a orar em línguas e eles estavam louvando a Deus. Porque é isso que é o louvor a Deus. Uma das características do louvor a Deus é você falar das grandezas de Deus. Simplesmente isso. E muitas das vezes que houve interpretação de línguas, quando eu estava orando e quando eu estava em reuniões onde havia, né, pessoas cantando ou orando e havia interpretação, era simplesmente louvor a Deus. A maior parte dos momentos que nós estamos, quem ora em línguas, né, a maior parte desses momentos você estará simplesmente falando as grandezas de Deus e você estará adorando a Deus. Exatamente porque o dom de línguas ele serve também, um dos usos dele é para louvar a Deus em espírito, com o seu espírito. Ok, gente? Então, aqui os discípulos esperaram 7 dias após a ascensão de Cristo, né? Porque Jesus foi morto na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa era o dia de Pentecostes. Então ele foi morto na Páscoa, ressuscitou ao 3º dia e foi visto por mais 40 dias por pessoas, né, diversas. E aí
ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso foi aqui em Atos capítulo 1. E aí, 7 dias depois, o Espírito Santo vem. Foi prometido por Cristo, né? E o Espírito Santo chega e é dado à igreja. Uma vez que o Espírito Santo foi dado à igreja, ele nunca mais saiu. Certo? E aí eu até chamo a atenção aquilo que eu falei em outras aulas, né? Aulas passadas, acho que foi na aula anterior, aliás, na aula número 12, se eu não me engano, onde eu falei a importância de se ensinar através do louvor e do perigo que temos em certas letras de músicas que ensinam doutrinas erradas. Então, por exemplo, é errado a gente falar ou cantar, você ter essa ideia de que o Espírito Santo ele veio no dia de Pentecostes e ele foi embora. Então as pessoas cantam, né? Vem como em Pentecoste, né? Espírito, Espírito, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Então essa música ela está com a letra equivocada, porque o Espírito Santo ele veio no dia de Pentecostes e ele nunca mais foi embora. A Bíblia diz que ele ficaria conosco para sempre. O Espírito Santo ele não foi embora, ele não precisa voltar como se fosse no dia de Pentecostes. E de fato, a partir desse momento que o Espírito Santo é dado à igreja, não há mais necessidade de eu esperar em Jerusalém ou em qualquer lugar para que o Espírito Santo me encha. Agora, o mandamento de Deus para nós é que nós nos enchamos do Espírito Santo. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Certo? Então, o Espírito Santo ele foi dado à igreja. Aqui isso está escrito em João capítulo 7, versículo 39. Nós vamos ver aqui. Ele está falando dos rios de água viva, né? Nós já vimos que quando você ora em línguas, isso estava profetizado lá em Isaías 28, que aquilo seria um renovo, um refrigério. Exatamente porque quando você ora e canta em línguas estranhas, você está se enchendo do Espírito Santo. E aqui ele diz, eu vou ler o versículo 38, Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, olha aí o que foi que eu falei, somente desfrutará das realidades do reino de Deus aquele que crê em Cristo, como diz a Escritura, não é como diz aquele youtuber, nem aquele pastor, nem o pastor Wendel, não é como diz o pastor Wendel, nem o pastor famoso do YouTube, nem ninguém, é como diz a Escritura. Isso é muito importante. Quando você crê em Cristo de acordo com o que está escrito, rios de água viva correrão do seu ventre, e isto ele disse do Espírito que haveria de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Veja, o Espírito Santo aqui ainda não tinha sido dado à igreja, mas lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para habitar dentro da igreja, dentro de nós. Então, uma vez que isso aconteceu, é errado você ficar esperando para que o Espírito Santo em algum momento volte e encha você como no dia de Pentecoste. Isso é errado, porque o Espírito Santo ele já está na igreja, você aceita Jesus, ele já passa a habitar, a fazer parte de você, e agora o mandamento que nós vamos ler, lá em Efésios, eu vou deixar para ler no final, nós vamos ver que o mandamento de Deus agora é que você se encha do Espírito Santo. E como é que eu me encho do Espírito Santo? Nós veremos daqui a pouco, né? Cenas, na verdade vai ser nesse capítulo mesmo. Então vamos voltar aqui lá para Atos. Em Atos capítulo 19, existem outras passagens, mas eu vou ler poucas, porque não é o foco aqui do nosso estudo, o batismo no Espírito Santo. Mas inevitavelmente é necessário a gente entender isso, porque é exatamente louvando a Deus que nós vamos nos encher do Espírito Santo. A gente vai ver isso melhor. Então em Atos 19, aqui o Espírito Santo já tinha sido derramado, ele já tinha sido dado à igreja, como diz lá em João.
E o que é que Paulo ele fala aqui? Ele chega em Éfeso. Vou ler aqui em Atos capítulo 19, vou ler do versículo 1 e 2. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes, olha só, note o que o apóstolo Paulo diz: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja um Espírito Santo. Que interessante, né? Então, eles não tinham recebido o Espírito Santo porque eles não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Ou seja, você primeiro precisa receber o ensinamento correto acerca do Espírito Santo, acerca dos dons, acerca de salvação, acerca de tudo. Se você não é ensinado corretamente, ou se você é ensinado da maneira errada, que eu acho até que é pior, então isso vai lhe roubar dons e bênçãos e coisas que Deus já nos deu, que infelizmente tem acontecido muito. Se você canta Espírito, Espírito, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, você está tendo uma atitude passiva de esperar algo que não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O Espírito Santo não vai vir de novo como em Pentecoste. Por quê? Porque ele nunca foi embora. Ele veio e ele está aqui conosco. E nós precisamos agora receber o Espírito Santo. E nós vamos ver rapidamente aqui, falar um pouco sobre isso, como é que você recebe o Espírito Santo. Aqui no versículo 6, diz assim, Paulo fala, acredita, ele vai falar sobre o Espírito Santo, ele fala sobre Cristo, ele batiza nas águas os irmãos de Éfeso, e aí no versículo 6 ele diz, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Mais uma vez, o dom de línguas associado ao enchimento do Espírito Santo. E veja só, fique aqui com essa meditação no que ele pergunta. Vocês já receberam? E eles disseram, não, porque nem tínhamos ouvido falar desse Espírito Santo. E aí Paulo ensina, claro, e impõe as mãos. Então, a forma que eu diria padrão de você receber o enchimento, o batismo no Espírito Santo é através da imposição de mãos de alguém que já é batizado, que é cheio do Espírito Santo e tem conhecimento da palavra para ministrar para você, para te ensinar. E através da imposição de mãos, o Espírito Santo ele vem sobre nós. Ok? Mas claro, todos nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nosso espírito. O que é que significa eu ser cheio do Espírito Santo? E eu vou falar sobre isso para a gente encerrar. Vou falar sobre isso aqui no livro de Efésios, no capítulo 5. Versículo 18. Diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha aí, é um mandamento, então a atitude é minha de me encher do Espírito Santo. Falando, como é que eu vou fazer isso? Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, salmos, nós vimos vários salmos que eles eram cantados, outros não, eram declamados, é como se fosse uma poesia que você dá, né? Você faz alguma poesia para o Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Você começa a declamar, você está louvando a Deus com salmos. Hinos, que é o que a gente canta geralmente, né? Muitas igrejas têm aí hinários com vários hinos, infelizmente muitas letras erradas também nesses hinos. E cânticos espirituais, que a gente viu isso na aula passada,
o que significa cantar em espírito. Cântico espiritual é quando você canta em espírito, ou seja, quando você canta em línguas estranhas, certo? Cântico espiritual não é um cântico com uma letra muito maravilhosa e muito espiritual, não é isso. Cântico espiritual é cantar em línguas, porque cantar em espírito, de acordo com 1 Coríntios 14:15, é você cantar em línguas, né? Porque o espírito humano, ele fala idiomas que a nossa mente não entende. Então não adianta você querer escrever aqui as línguas estranhas para as pessoas cantarem esse cântico maravilhoso espiritual, que não funciona assim, certo? Então, cântico espiritual, certo, gente, não é um cântico com uma letra muito bíblica, não é. Não quer dizer isso. Quer dizer cantar em línguas. E é assim que a gente se enche do Espírito Santo. Nós temos que ter uma atitude ativa. Não esperar para que o Espírito Santo me encha à força. Isso não acontece. Você que tem que ter essa atitude, né? Se você nunca recebeu o Espírito Santo, não é batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, então procure alguém que seja, né, que creia nisso, alguém equilibrado na palavra para impor as mãos sobre você para que você receba. É possível receber também o batismo no Espírito Santo sem ninguém impor as mãos. É possível sim, comigo foi assim, ninguém pôs as mãos sobre mim, mas a grande maioria das pessoas que eu vi receberem, né, o Espírito Santo foi através da imposição de mãos. Mas uma vez que você está cheio, você mesmo precisa se encher, né? Você já recebeu o batismo no Espírito Santo, precisa se encher. E esse enchimento que você faz precisa ser algo diário, né? Todos os dias, orar, cantar, agradecer a Deus. E eu prometi que eu explicaria o que significa isso, de encher-se. Bem, nós somos como que vasos. Nosso espírito está em Deus, mas quando você começa a cantar, quando você começa a salmodiar, quando você começa a se alegrar, você começa a trazer esta realidade do espírito para aqui, para a sua alma, para as suas emoções. Você começa a encher-se do espírito dentro das suas emoções, dentro também do seu entendimento. Você começa a ouvir a voz de Deus, Ele começa a ministrar para você poder, consolo, crescimento. Então é por isso que é chamado encher-se do Espírito Santo, porque eu vou pegar essa água da vida e vou trazer ela para dentro da minha alma, da minha psique, para dentro das minhas emoções, sentimentos e pensamentos também. E aí isso começa a se manifestar através do meu corpo, com palavras de louvor a Deus, com atitudes que nós vimos aqui com a irmã Roliane, com atitudes de louvor, se prostrando, levantando as mãos, dançando na presença do Senhor. Isso tudo por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, você começa a expressar seu louvor e sua adoração dessa forma. Então, amados, é isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre louvor e adoração. Vamos agora praticar, né? Porque a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1 que nós não vamos nos enganar a nós mesmos, vamos aprender a palavra, vamos pôr em prática. E que Deus abençoe você, que Deus, nosso Pai, dê entendimento a você. Fique na paz do nosso Senhor.